Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, pessoal? Saudade de vocês, espero que esteja todo mundo bem. Hoje a gente vai voltar depois de uma semana de descanso que eu dei para vocês, que eu passei a lista com 2 filminhos para vocês, 1917, Cavalo de Guerra, filmes da Primeira Guerra Mundial que retratam a Primeira Guerra Mundial, que não é a história em si que eu queria que vocês vissem, mas principalmente o ambiente, principalmente observassem as trincheiras ali na Primeira Guerra Mundial, que a gente vai ver que a maior parte da guerra ocorreram dentro daquelas trincheiras, naquele período que retrata os 2 filmes, tá? Então hoje a gente vai terminar aqui a Primeira Grande Guerra Mundial. Só para a gente retomar rapidamente aquilo que a gente viu na nossa última aula, eu falei para vocês que a Primeira Guerra Mundial ela vai nascer ali da Revolução Industrial, da Segunda Revolução Industrial, da concorrência gerada pela Segunda Revolução Industrial, com o neocolonialismo, a corrida por novos territórios, para a utilização de mão de obra barata, exploração de matéria-prima, para se formar novos mercados consumidores para escoamento daquela produção industrial que estava crescendo cada vez mais nesses países industrializados, dentro desse capitalismo industrial, e a gente viu que tudo isso vai acabar gerando diversas rixas entre as potências econômicas e industrializadas da Europa, tá? Primeira rixa entre Inglaterra e Alemanha, tá? Qual que era a rixa entre eles? Qual que era a maior potência econômica e industrial do mundo? Tá? Uma disputa por essa hegemonia econômica, tá? Entre França e Alemanha, a gente tinha lá os resquícios ainda, da Guerra Franco-Prussiana, toda aquela imposição da Alemanha recém-nascida, sobre a França, do Napoleão III, ao final da Guerra Franco-Prussiana, que gerou uma rivalidade muito grande, principalmente da população francesa com os alemães, A gente tem o terceiro, que seria, o Império Austro-Húngaro, com a Rússia, que aí entra a relação ali, a situação do pan-eslavismo, do movimento pan-eslavismo, daquela coisa toda que a gente viu na nossa última aula, onde a Rússia queria, a libertação, a dominação deles, do Estreito de Bósforo e Dardanelos, para poder escoar sua produção industrial, e aí vai ajudar, como desculpa, a defesa do movimento pan-eslavismo na região dos Balcãs, que vai acabar culminando com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinand, que era o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, que vai gerar uma guerra entre Sérvia e Alemanha, entre Sérvia e Império Austro-Húngaro. A Rússia entra na guerra defendendo a Sérvia, ela que provoca, na verdade, a Sérvia a entrar nessa guerra, e aí a gente tem todos os desdobramentos que eu falei para vocês, aquele monte de acordos unilaterais, de acordos secretos que acabaram gerando aquele conflito que era um conflito regional para um conflito armado que vai se transformar num conflito mundial, como a gente vai ver, tá? E a última, o quarto e último conflito seria entre Alemanha e Rússia, que a gente tem as rotas que já existiam da Rússia se chocando com rotas criadas agora por essa nova Alemanha ali na região de Constantinopla, tá? Então a gente tem diversas rixas que acabaram levando a uma corrida armamentista. Essas rixas, juntamente com a corrida armamentista, juntamente com a concorrência, juntando o assassinato do Francisco Ferdinand, que é o estopim, guardem bem, é o estopim, não o fator que leva à guerra, a gente tem início ao conflito entre 2 lados. De um lado, a Tríplice Entente, que era Inglaterra, França e Itália. Do outro lado, a Tríplice Aliança. A Alemanha, foi mal, apaga tudo. Tríplice Entente, Inglaterra, França e Rússia. Do outro lado, a gente tem a Tríplice Aliança. De um lado, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, tá? Então, voltando aqui com a dinâmica variável, aquela embananada de sempre, vocês já estão ligados qual que é, Então, Tríplice Entente, França, Inglaterra e Rússia. Tríplice Aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro, Itália. Estoura a guerra, então, com o assassinato do Francisco Ferdinand. Logo no início da guerra, a gente tem o quê? Uma mudança, uma alteração
colaboração dentro dessas alianças, tá? Porque a Itália, que fazia parte da Tríplice Aliança, ela sai da Tríplice Aliança e se junta à Tríplice Entente, tá? Então, de novo, no começo da guerra, por exemplo, pergunta na prova, quem era a Tríplice Aliança, quem era a Tríplice Entente? Cai no vestibular. A Itália faz parte da Tríplice Aliança. Porém, começou a guerra, a Itália sai da Tríplice Aliança e vai ao lado da Tríplice Entente. Por que a Itália fez isso? Interesses, tá? Pensa bem o seguinte, galera. Por exemplo, a gente tem lá na Tríplice Entente França e Inglaterra. França e Inglaterra são amiguinhos? Não, eles são aliados devido ao quê? A interesses econômicos, a interesses militares, interesses políticos e assim por diante, tá? Não é diferente com a Itália. A Itália aqui não era amiga de ninguém. A Itália, como todas as outras potências, está defendendo o seu próprio interesse. E os italianos acharam naquele momento que era muito mais interessante sair do lado da Tríplice Aliança e ir para o lado da Tríplice Entente, que era mais forte militarmente, pelo menos assim eles acharam que era, tá? Então, seguindo seus interesses, eles saem da Tríplice Aliança e entram na Tríplice Entente. Então, a gente tem no início da guerra uma mudança na composição pela saída da Itália da Aliança e entrada dela na Tríplice Entente, belezinha? Tranquilo? Bom, a Primeira Guerra Mundial, que vai de 1914 a 1918, ela é dividida em 3 fases, tá? A Primeira Guerra de Movimentos, que vai de agosto a novembro de 1914. Agosto, outubro e novembro. Não deu nem 3 meses essa primeira fase da guerra, tá? Essa fase é um grande ataque que a gente tem do exército alemão, tá? A França e a Bélgica. Rapidamente eles atacam a França e a Bélgica. Vocês olhando no mapa, vocês vão ver que é a fronteira com o território alemão. Eles atacam a França, atacam a Bélgica maciçamente, dominando boa parte do território francês, até ser contidos na Batalha de Marne, tá? Guarda essa batalha é muito importante, por quê? Porque essa batalha vai dar fim a essa primeira fase, que é a Guerra de Movimento, e início à segunda fase, que é a maior fase da Segunda Guerra. A Segunda Guerra praticamente inteira se compôs aqui no que nós chamamos de Guerra de Posições, também conhecida como Guerra de Trincheiras, tá? A Guerra de Trincheiras, ou a Guerra de Posições, ela vai durar de novembro de 1914 a março de 1918, tá? E para quem assistiu, e foi exatamente por isso que eu passei aqueles 2 filmes para vocês na semana passada, tanto o 1917 como o Cavalo de Guerra, em vários momentos a gente tem mostrando aquelas trincheiras. Porque quando a gente fala de trincheira, normalmente tem na cabeça aqueles buraquinhos, né, que a galera fica lá, um atira daqui, outro atira dali. A gente viu ali nos filmes que essas trincheiras eram muito bem construídas, tá? Eram grandes corredores que percorriam quilômetros e quilômetros, que você tinha ambulatório, hospital, sala de rádio, de comunicação, né? Você tinha tudo ficava ali, tá? Só que esse momento, depois da Batalha de Marne, tá? Quando a gente tem a chegada das tropas inglesas ali na França, principalmente, aquele avanço alemão ele se contém, e ali a gente passa a ter o quê? Um equilíbrio entre Tríplice Aliança e Tríplice Entente, tá? Então, durante praticamente 4 anos, a gente tem, né, de um lado a aliança, do outro a Entente, literalmente disputando quilômetros de territórios, tá? Um ganhava um pouquinho de território hoje, o outro vinha, avançava no dia seguinte, entre aspas, dominava aquele território, o outro atacava de novo. Os caras ficaram ali dominando, às vezes 100 metros, 200 metros, 500 metros, sei lá eu quanto, tá? Regiões pequenas, posições pequenas, durante anos. E isso vai ocorrer principalmente porque devido ao grande equilíbrio que existiam entre as duas forças, tá? E esse período vai ser o período onde a gente mais vai ter mortes durante a Primeira Guerra Mundial. E eu vou falar para vocês que a maior parte dessas mortes não ocorreram graças à guerra em si, mas principalmente, e a outra coisa que dá para visualizar muito bem ali no filme, as precárias condições que a gente tem, né, dentro dessas trincheiras, tá? Por quê? Lama, chuva, frio, falta de comida, falta de agasalho,
falta de sapato, falta de munição, ou seja, essa falta principalmente de suprimentos de guerra, tanto para um lado quanto para o outro, e os caras ficaram 4 anos enfiados num buraco. Imagina o seguinte, tem aqui uma trincheira, tem outra trincheira aqui, Para quem assistiu o filme, vocês vão ver que tem vários momentos que os caras avançavam, atacavam para dominar a trincheira do outro. Em vários momentos, vários morriam ali no meio do caminho. E por exemplo, vamos dizer que a Tríplice Entente está aqui, a Tríplice Aliança está aqui. Os caras atacaram para dominar aquela trincheira, não conseguiram, tiveram que voltar. O que aconteceu? Ficou um monte de cadáver ali no meio, Você vai sair para pegar o cadáver do brother que está ali no meio? Arriscar tomar um tiro? Não, ficou o corpo lá, O que vai acontecer com aquele corpo, galera? Ele vai começar a entrar em estado de putrefação, Vai começar a se decompor ali. E isso vai atrair diversos ratos, Ou seja, além do frio, além da fome, além da falta de suprimentos, a gente vai ter disseminando pelas trincheiras a febre tifoide, que vai matar muita gente durante a Primeira Guerra Mundial, Então, uma das grandes causas de morte que a gente tem, obviamente, da guerra em si, mas é principalmente aqui na guerra de trincheiras, falta de suprimento, frio, ou seja, fome, frio e doenças, passadas principalmente por ratos, beleza? Aqui, durante a Guerra de Posições, como eu falei para vocês, foi entre 1914 e 1918, A gente tem aqui 2 grandes mudanças também na Primeira Guerra Mundial, Em outubro de 1917, a gente tem na Rússia o início de um processo revolucionário que iniciou-se em março, mas que em outubro de 1917 estoura o que vai ficar conhecida como a Revolução Vermelha ou a Revolução Bolchevique, que a gente vai estudar na nossa próxima aula. Em 1917, a gente tem o início da Revolução Russa. Revolução Russa, que para quem não sabe, cria a introdução do primeiro sistema socialista na história. É a Revolução Socialista. É ali que a gente tem a criação da tal da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a criação da tal da União Soviética, Então, em 1917, quando a gente tem a Revolução Socialista, a gente tem também, e é isso que interessa para a gente nessa aula de hoje, a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Quando a gente tem a saída da guerra da Rússia da Primeira Guerra Mundial, aquele equilíbrio que existia deixa de existir. Por quê? Porque o contingente de soldados da Rússia era muito grande. Então, quando eles tiram mais de 2 milhões, mais de 1 milhão de soldados de contingente russo da Primeira Guerra Mundial, o exército da Tríplice Entente enfraquece demais. E aí a gente começa a ter o quê? Um aumento da superioridade do exército da aliança, principalmente da Alemanha, até porque eles são os primeiros a introduzirem o que vai gerar a terceira fase e as ofensivas de 1918, a introdução de tanques de guerras, um aperfeiçoamento da utilização de aviões na Primeira Guerra Mundial, a criação de uma das primeiras armas químicas, que vai ser o gás mostarda. E para a gente não deixar nada para trás, que eu já estava deixando, ao mesmo tempo que a gente tem, ao final de 1917, a saída da Rússia, a gente tem também a entrada dos Estados Unidos da América, que entra nessa guerra com mais de 1.200.000 soldados, além de todo o seu poder militar, todo o seu poder econômico, que ainda, fique muito bem claro, não tem nada a ver com esses Estados Unidos da América de hoje, Não se esqueçam de uma coisa, os Estados Unidos não eram uma grande potência econômica mundial ainda, Os Estados Unidos, ele entra na Primeira Guerra como um país devedor, ele devia para diversos países, tinha dívidas com diversos países do mundo, era pior do que o Brasil há anos atrás, Mas, porém, os Estados Unidos saem da Primeira Guerra Mundial como a maior potência do mundo. Os Estados Unidos, durante a Primeira Guerra Mundial e pós-Primeira Guerra Mundial, ele vai substituir a Inglaterra, se transformando na maior potência econômica hegemônica do mundo, como é até hoje. E isso ocorre principalmente por quê? Porque tanto a Inglaterra como as demais potências econômicas da Europa, como a Alemanha, por exemplo, se destruíram durante a Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos participam da guerra, os Estados Unidos estão onde?
está lá do outro lado do Atlântico, está lá protegidinho, está lá sossegado. Os Estados Unidos não teve seu território atacado, né? Nem na Primeira e nem posteriormente na Segunda Guerra Mundial, se a gente tirar Pearl Harbor da história, tá? Mas isso a gente vai estudar lá na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, então guarda, guerra de trincheiras, guerra de posições, de novembro de 14 a março de 1918, equilíbrio muito grande, tá? Devido à força militar dos dois lados. Esse equilíbrio deixa de existir com a saída da Rússia em outubro de 17, mas logo depois a gente deu o que? A entrada dos Estados Unidos na guerra também, apoiando a Inglaterra, apoiando a França, apoiando a Tríplice Entente, tá? Então, lembre-se, final de 17, saída da Rússia, entrada dos Estados Unidos na guerra. E aí a gente vem para as ofensivas de 1918, tá? Essas ofensivas, inicialmente, a gente tem uma força maior da Alemanha e do Império Austro-Húngaro, ou seja, da Tríplice Aliança. Porém, com a entrada norte-americana, principalmente, e com o seu grande contingente de soldados, esse equilíbrio deixa de existir, tá? Ou essa superioridade, melhor dizendo, alemã, deixa de existir, e a gente começa a ter a Tríplice Entente superior à Tríplice Aliança nessa guerra, nesse final de guerra, tá? Só que a guerra ela estava se estendendo, mesmo com a Alemanha, mesmo com o Império Austro-Húngaro, né, tendo uma inferioridade militar, a guerra estava se arrastando por um longo período e não estava sendo interessante para ninguém o prolongamento dessa guerra. Por quê? Porque, como a gente já falou em diversas outras guerras, guerra gera custos, guerra gera gastos, tá? Os caras estavam lá disputando mercados consumidores para quê? Para enriquecer, e passaram 4 anos enfiando dinheiro no rabo aqui. Estavam gastando tudo que tinha e que não tinha, tá? Então o que vai acontecer? Os Estados Unidos unilateralmente vai lá e propõe à Alemanha, né? Já tinha conversado com seus aliados, França e Inglaterra principalmente, e vai propor à Alemanha o quê? O final da guerra, mas um fim de guerra sem vencedores, tá? A Alemanha aceita a proposta norte-americana e se rende condicionalmente. Qual que era a condição da rendição alemã? Eu estou me rendendo desde que a gente, né, mantenha um acordo aqui que não houve vencedores da guerra, beleza? Beleza. Só que esse acordo foi traído pela Inglaterra e pela França, tá? Por quê? Porque ao final da guerra eles vão impor o que vai ficar conhecido como o Tratado de Versalhes. E aqui vocês gravem muito bem, porque esse tratado é o mais importante tratado da Idade Moderna, tá? Ou melhor, da Idade Contemporânea, tá? Esse tratado, além de ser um tratado que vai gerar o final da Primeira Guerra, ele é um tratado que vai gerar as crises econômicas, principalmente na Alemanha e Itália, que geraram o surgimento dos estados nazifascistas e, consequentemente, a ascensão de Mussolini, a ascensão de Hitler, de Francisco Franco, de Salazar em Portugal e Espanha, né? E, consequentemente, a Segunda Guerra Mundial. Como diria Winston Churchill, né? Primeiro-ministro inglês durante a Segunda Guerra Mundial, ele falou essa frase: essa guerra, Segunda Guerra Mundial, essa guerra nada mais é do que uma continuação da anterior. Ou seja, a Segunda Guerra Mundial nada mais é do que uma consequência da Primeira Guerra. E é uma consequência principalmente gerada pelo Tratado de Versalhes. Por quê? Porque será imposto à Alemanha, tá? Dentro do Tratado de Versalhes, vai ser várias imposições criadas à Alemanha aqui, que vai enfraquecer a Alemanha tanto economicamente, quanto socialmente, quanto militarmente, tá? E isso gera o quê? Aquela mesma sensação de revanchismo que a Alemanha criou na França, vai gerar na população alemã, não só a França, mas com a Inglaterra, com os Estados Unidos, com todos os estados liberais, o que vai acabar impulsionando Hitler a ascender no poder e, consequentemente, a Segunda Guerra Mundial. Aqui eu coloquei 3 tópicos dentro do Tratado de Versalhes, que são os mais importantes. Gente, se pegar o Tratado de Versalhes, tem livro, né? É um livro, praticamente, de diversos pontos que foram criados no Tratado de Versalhes. A gente tem aqui, por exemplo, o fim do Império Otomano, o fim do Império Austro-Húngaro. Eu não vou entrar em todos esses
detalhes com vocês. Quem quiser saber mais detalhes do Tratado de Versalhes, entra aí, Tratado de Versalhes, principais pontos, internet, pum, dá lá no Google, vai aparecer um monte ali de tópicos para vocês. Eu quero que vocês guardem esses três, que são os três principais que são cobrados em vestibular, obviamente, mas que também a gente vai poder fazer depois uma amarração ali com a Segunda Guerra Mundial. Então, primeiro ponto, a devolução da Alsácia-Lorena. Lembra aquele território que foi tomado da França pela Alemanha ao final da Guerra Franco-Prussiana? Aqui no Tratado de Versalhes, pós-Primeira Guerra, esse território é devolvido para a França. Então, a França retoma o território da Alsácia-Lorena. Desmilitarização da Alemanha, tá? O exército alemão, segundo o Tratado de Versalhes, o exército alemão não poderia ter mais de 100 mil soldados. A sua marinha não podia ultrapassar 22 mil soldados, se eu não me engano, acho que é isso daí, 22 mil soldados. Por quê? Segundo o Tratado de Versalhes, segundo os vencedores da Primeira Guerra Mundial, eles diziam que esse era um número suficiente que a Alemanha precisaria para defender o seu próprio território. Ou seja, com 100 mil soldados eles defenderiam o seu território, mas não teriam força para quê? Para invadir ninguém, para atacar ninguém. Nem com uma marinha reduzida, nem com um exército reduzido, tá? A gente tem o pagamento de uma pesada dívida de guerra, tá? Ou seja, a Alemanha vai pagar uma dívida de guerra gigantesca, principalmente com a França, graças aqui à primeira fase da guerra, da guerra de movimento, que boa parte do território francês foi destruído, muitos franceses morreram nessa primeira fase da guerra, e isso vai fazer com que a Alemanha tenha que pagar uma dívida de guerra muito grande, principalmente para a França, tá? Então, a devolução da Alsácia-Lorena, desmilitarização da Alemanha, pagamento de uma pesada dívida de guerra, e um ponto que eu acabei de lembrar aqui que eu esqueci de colocar, mas também é interessante para a gente amarrar ali com a Segunda Guerra Mundial, tá? Vai ser proibido aqui na Alemanha indústria bélica. Dentro do Tratado de Versalhes foi determinado que não poderia existir mais na Alemanha indústria bélica, ou seja, indústria de armas, tá? E boa parte da indústria alemã era indústria bélica, tá? Ou seja, isso vai, vamos dizer, enfraquecer também a economia, a industrialização alemã que a gente viu lá no neocolonialismo, que a gente tinha a Alemanha como a segunda maior potência econômica do mundo, ali concorrendo cabeça a cabeça com a própria Inglaterra, tá? Para a gente fechar essa aula de hoje, foi criado também aqui, ao final da Primeira Guerra Mundial, o que vai ficar conhecido como a Liga das Nações, tá? A Liga das Nações foi uma liga criada por diversos... Por que foi a Liga das Nações, gente? A primeira ideia, vamos dizer assim, de organização das Nações Unidas, a primeira ideia de uma ONU, que como a ONU praticamente não serve para nada, tá? Na prática, tá? E eu estou falando isso porque vamos pegar a invasão, por exemplo, norte-americana ao Iraque. Os Estados Unidos foi lá, pediu permissão para a ONU falou o quê? Não pode atacar. No dia seguinte os Estados Unidos foram lá e atacou. Por quê? Porque tanto a ONU como a Liga das Nações não possuem exércitos. Eles têm no máximo o poder de vetar alguma coisa e falar, não faça. Só que ele não tem poder militar para conter um avanço, muito menos norte-americano, por exemplo, tá? Então a criação da Liga das Nações ela foi muito mais para tentar impedir a formação, principalmente daqueles acordos secretos que acabaram impulsionando e levando à Primeira Guerra Mundial, tá? Então, galera, Primeira Guerra Mundial de 14 a 18, fases da guerra, guerra de movimento que termina com a Batalha de Marne, tá? Gerando um equilíbrio que vai gerar guerra de posições ou guerra de trincheiras, que nesse período aqui a gente tem a saída da Rússia e a entrada dos Estados Unidos na guerra, dando início então às ofensivas de 1918, com a introdução de tanques de guerra, aperfeiçoamento dos aviões no campo de batalha, introdução do gás mostarda, ou seja, novas tecnologias modernas que estão sendo introduzidas agora no campo de batalha, Tratado de Versalhes importantíssimo e a criação da Liga das Nações. Pessoal, ótima semana para todo mundo, um beijo grande, muita saudade, se cuidem, gente, beijo.